uma vez mais, Afonso Melo, dossiê esta semana. Ora bem, como ficámos a saber, o Conselho de Justiça da Liga, digamos que desmentiu a Comissão de Inquéritos e decidiu não castigar o Porto naquele caso da Taça da Liga dos 3 jogadores que foram utilizados inadequadamente, com menos de 72 horas entre a utilização na equipa B e na equipa A. Agora seria fastidioso, claro, estar aqui a falar de todos os pormenores das decisões. Agora, aquilo que se ficou claro é que o interesse não foi de proteger, como devia ser neste tipo de decisões. Não foi no sentido de proteger os jogadores, e quando se faz este limite das 72 horas é exatamente para proteger os jogadores e impedir que lhes sejam exigidos esforços físicos além do que eles que são aceitáveis, mas não. Portanto, a decisão do Conselho de Justiça foi do Conselho de Disciplina, perdão, foi de beneficiar claramente o Futebol Clube do Porto num caso em que prevaricou. Bom, isto já não é nada de novo. Nós sabemos que estes Conselhos de Disciplina, estes Conselhos de Justiça das ligas e das federações são formados por magistrados de pouca qualidade. Gente que na sua vida de jurista são na sua maioria medíocres, e depois encaixam-se nestes conselhos para ganhar algum estatuto, fazer as suas viagens pagas à conta dos clubes e por aí fora. Aliás, eram célebres as imagens de um certo conselheiro no camarote das Antas durante anos a vibrar com os golos do Porto. Esse tal conselheiro a quem era exigido o mínimo de hombridade, porque depois teria que decidir em casos em que o Porto podia ser vítima ou réu, como quiser. Mas nada disso se passa e, portanto, o que é que temos agora? O Porto conseguiu, é verdade que esta decisão dá direito a recurso, esta sempre ao Conselho de Justiça, mas aquilo que o Porto conseguiu é que, para já, quando todos esperaríamos que estivesse fora da Taça da Liga, e não é interesse nenhum de ninguém em especial pôr o Porto fora da Taça da Liga, que não seja pelo simples facto de jogar e de ganhar ou de perder, mas deu-se ao luxo de cometer uma ilegalidade que já tinha feito com que o Braga B perdesse 3 pontos. Aliás, o Braga que é tão cerimonioso em relação ao Porto, tratou de emitir um comunicado onde falava na dualidade de critérios destes conselhos. E, portanto, ficámos a saber que o Porto, em relação às outras equipas, pode fazer o que quer e o que lhe apetece. Basicamente esta a decisão. Estes tais de outros conselheiros que são vistos nos camarotes do Estádio das Antas e depois viajam para o estrangeiro com as equipas e enfim, fazem gáudio de se misturarem com toda a gente que é ligada às direções dos clubes, fizeram o seu papel, portanto fizeram o seu frete, e o Porto, mais uma vez, passa por cima da lei como cão em vinha vindimada. Agora aquilo que ficamos a pensar é, bom, então, amanhã se o Porto resolver entrar em campo com 15 jogadores, também vale, porque pelos vistos ninguém consegue castigar o Porto de coisa nenhuma. O Porto já foi o grande beneficiário do apito dourado. Vimos como um clube pequeno, como a Boa Vista, foi castigado duramente com a descida à 3ª divisão, por onde se mantém até hoje. O Porto, que tinha exatamente as mesmas, era acusado exatamente pelos mesmos motivos que o Boa Vista, perdeu 6 pontos. É assim que vai o futebol português, infelizmente. Há um clube que está absolutamente acima da lei, que pode fazer o que quer e o que lhe apetece, pode brincar com os regulamentos, e saberá sempre que há um conselheiro de pacotilha de um Conselho de Justiça qualquer para lhe fazer o frete de o não deixar cair. E os outros clubes não, esses sim, têm que respeitar as leis e, portanto, são... Mas a partir de agora vai ser mais complicado que as leis sejam respeitadas, não é? Porque
abre-se o precedente. Não, penso que não. Penso que Voltarão a ser aplicadas. Eu penso que aqui o que se passa é mesmo, só se abre o precedente para um clube. E chama-se Futebol Clube do Porto. É para esse clube que se abriu sempre os precedentes todos no futebol em Portugal. E isso não só em Portugal, até na UEFA, se bem se lembram, que esteve por umas semanas suspenso das provas europeias, mas depois lá houve uns amigos que fizeram com que o Porto pudesse outra vez jogar as taças europeias. Portanto, há um clube que é beneficiado. E não abre precedente nenhum, porque eu tenho a certeza que se amanhã Benfica, Sporting, Belenenses cometerem o mesmo erro, serão castigados, ao contrário do que aconteceu com o Porto. Sérgio, pergunto, pegando aqui um pouco de facto no que o Afonso está a dizer, o que é que assusta mais? É de facto abrir-se esse precedente, né, na verdade, ou o facto de há uma semana atrás estávamos aqui, neste caso o António e o Afonso, a falar de que de facto essa decisão iria acontecer. O facto de ser previsível que vai ser contornada a decisão. O que assusta quem gosta de futebol, quem ama a modalidade, é de facto esta impunidade. Isto é sujo, é imoral, é muito triste, porque de facto vemos como há dois pratos e duas balanças para julgar as mesmas situações. Eu, como adepto do Braga, estaria louco com esta decisão a favor do Futebol Clube do Porto. Como é que o Braga pode ter sido castigado e em menos de 15 dias o Futebol Clube do Porto comete o mesmo erro e não sofre castigo? Por outro lado, também não percebo como é que outras equipas interessadas, no caso, penso que no grupo seria o Vitória de Setúbal, também não está a fazer um pouco mais de barulho, se calhar, que era legítimo fazer. Isto parece que a decisão está tomada. O Setúbal recorreu. Sim, mas quer dizer, mas não, tudo isto está, a própria comunicação social está, de alguma forma, a abafar tudo isto. E quando vemos os argumentos que estiveram presentes na deliberação, como é que é chamar-nos de tolinhos a todos quando se emitem estes comunicados e quando se percebe quais os argumentos que estão a ser utilizados para passar, mais uma vez, por uma situação destas, para branquear novamente estas questões. Quando houve factos que comprovavam atos menos lícitos, a Juventus desceu. Em Portugal, podem vir os apitos dourados que se quiser, pode haver o desrespeito que se quiser pelos regulamentos, que a impunidade é total. Chegou a vista. Aliás, esqueci-me de outro clube que também foi muito castigado, o Gondomar. E de facto o Gondomar e o Boa Vista foram castigados, o Porto não. E essa impunidade é que de facto que assusta. Eu estava plenamente em sintonia com o Afonso e com o António quando estava a assistir ao programa, quando diziam que era praticamente irreversível que seria essa decisão. Quer dizer, havia a expectativa global. Nós que já andamos nisto há algum tempo. O que assusta é que já se está à espera, de facto, que o impossível, estamos a falar de leis, possa acontecer. Não, e outro dado curioso é recordar, e essas declarações certamente estão gravadas e estarão por aí, alguns. Na internet é fácil de ir buscar. Eu recordo perfeitamente o presidente dessa agremiação dizer no ano passado, quando da eliminação dessa competição, a forma como desvalorizou completamente a Taça da Liga. Parece que de um ano para o outro a Taça da Liga já começa a ganhar o respeito, já começa a ser apetecível. Não sei se pelo prestígio desportivo de a vencer e de tentar destornar o Benfica desse título, que tem conquistado reiteradamente, se pela atratividade do próprio prémio, porque de facto a Taça da Liga acaba monetariamente até por ser mais interessante que a Taça de Portugal, não tendo o mesmo prestígio, mas a verdade é que na época passada a Taça da Liga foi tratada pelo Futebol Clube do Porto e pelos demais clubes com algumas aspirações no futebol português como algo de segunda, não é? Portanto, um título que pouca importância tinha. E, no entanto, agora vemos como até se dobram regulamentos, como se branqueiam situações para que a equipa continue a disputar esse troféu. Não deixa de ser curioso. Quizá a pergunta também para a tal estrutura, a famosa estrutura, não fique mal vista. A estrutura, eu já disse aqui várias vezes, a estrutura é um mito inventado por alguns plumitivos e que não faz, quer dizer, que se rasparmos, que descascarmos aquela capa brilhante que a estrutura tem, de que é uma organização tremenda, nós o que vemos por baixo é árbitros com prostitutas em casa, árbitros que jantam, árbitros com viagens ao Brasil, árbitros que são recebidos em casa do presidente de um clube na véspera do jogo. Isto é que é a grande estrutura. No fundo, a estrutura é isto. E nós não vale a pena estarmos aqui a fazer de conta que há uma estrutura. Não há uma estrutura nenhuma, é uma falsidade. Ainda agora vimos
como a comprar, a vender e a recomprar o Moutinho, a célebre estrutura tinha conseguido perder 3 milhões e tal de euros. Se fosse com o Sporting, se fosse com o Benfica, se fosse com o Belenenses, isto era um escândalo. Os jornais pegavam nisto, era um escândalo. Como é que esta célebre estrutura ninguém liga? É esta a tal estrutura. Esta estrutura é para rir, é para nós olharmos para aquilo e dizer que aquilo realmente é uma palhaçada.